Eu creio que se nós estamos aqui é porque Ele permitiu, né, de nós estarmos aqui nessa noite. Eu creio que, como eu estava pensando ali com o Espírito Santo, quando nós temos objetivos, quando nós temos propósitos, quando nós temos projetos, nós crescemos. Quando nós não temos objetivos, propósitos e projetos, nós paramos. Eu tenho certeza, se você está aqui hoje, se você está negativo ao quanto você projetar, porque projeta para o futuro, não é verdade? Propósito é para o presente, não é verdade? Então, muitas das vezes, nós deixamos a desejar nessa questão, porque nós não planejamos, nós não projetamos. A última palavra vem de Deus, nós sabemos. Mas se você não tem entusiasmo para projetar algo grande, você sabia que Deus te chamou para você projetar algo grande? Você vai projetar e vai acontecer. E se não aconteceu ainda, você vai perseverar e vai fazer acontecer. É para isso que Deus te chamou aqui hoje, para te fazer entender que o seu projeto que você colocou na presença dele vai dar certo. Vai acontecer. Vai acontecer. Aquele que tem fé, aquele que crê, aquele que projeta, não é só colocar no lápis não, gente. É projetar e colocar em prática, para que aqui 5 meses, 6 meses aconteça. Se Jesus não voltar, vai acontecer. Diga: o meu projeto em Deus vai acontecer. Vai acontecer. Amém? Eu quero que você abra sua Bíblia em 2 Coríntios, em 1 Coríntios capítulo 2. Glórias a Deus. Versículo 11 em diante. 1 Coríntios capítulo 2, versículo 11. É um textão, viu, gente? Aqui a gente pode ficar à vontade nesse texto, que a gente fica aqui uns 3 dias aqui de jejum. E eu creio que, em nome do Senhor Jesus Cristo, esse texto vai falar muito com o nosso coração nessa noite. É um texto forte, um texto que me acompanha desde a minha conversão. Esse texto bíblico, 1 Coríntios capítulo 2, versículo 11. Quem abriu aí, levanta a mão. Glória a Deus, para me saber. Glória a Deus, abriu aí todo mundo. Diz assim o texto: porque qual dos homens sabe as coisas do homem, senão o espírito do homem que nele está? Assim também ninguém sabe as coisas de Deus, senão o Espírito de Deus. Mas nós não recebemos o Espírito do mundo, mas o Espírito que provém de Deus, para que pudéssemos conhecer o que nos é dado gratuitamente por Deus, as quais também falamos não com palavras que a sabedoria humana ensina, mas com a que o Espírito Santo ensina, comparando as coisas espirituais com as espirituais. Ora, o homem natural não compreende as coisas do Espírito Santo de Deus, porque lhe parecem loucura, e não podem entendê-las, porque elas se discernem espiritualmente. Amém? Glória a Deus, vamos orar. Pai, no nome do Senhor Jesus, nós te exaltamos, nós te glorificamos, nós te damos toda a glória, porque o único digno de abrir o selo, o único digno de abrir o livro é o Senhor. Em Apocalipse capítulo 6, a Bíblia diz que o único digno, Pai,
de abrir o livro da vida é o Senhor. E nós te exaltamos nessa noite, glorificamos sua santidade. E também em nome do Senhor Jesus, pedimos 12 miríades de anjos na frente deste púlpito. Pedimos 12 miríades na esquerda, na direita, atrás de nós nesta igreja, também embaixo e também em cima dessa igreja, para que essa igreja venha obter a sabedoria do céu, venha obter a glória da segunda casa. A glória da segunda casa será maior do que a primeira, Senhor. E eu tenho certeza, no nome do Senhor Jesus, no nome do Senhor Jesus, no nome santo e poderoso de Jesus, nós cremos que toda potestade está por terra nesse momento. Tudo que está produzido contra este culto, tudo que está contra essa reunião, eu declaro que caia sobre terra. Eu declaro que caia no nome do Senhor Jesus. Assim como as muralhas de Jericó caíram, eu ordeno, na autoridade divina que está na minha vida, que Cristo me deu, eu ordeno que todos os demônios batem em retirada agora desta igreja. Tudo que atrapalha este culto, tudo que quer tirar a atenção deste culto, seja repreendido no nome de Jesus Cristo, o Filho de Deus. Amém. E graças a Deus. Amém. Estava todo mundo tenso, né? Eu falei, meu Deus, velho, você é livre aqui dentro dessa igreja? Eu posso até sentar nesse chão aqui para pregar. A gente chega dentro da igreja, a gente fica bem tenso, né? Nossa, será que o irmão vai me olhar? Nossa, será que eu estou bem arrumadinho? Não, deixa eu puxar minha camiseta. Belisca o seu irmão do seu lado e fala, relaxa, crente. Fala, belisca ele aí, belisca. Fala assim, relaxa, crente. Oh, meu Deus, deixa eu beliscar esse menino aqui, pelo amor de Deus. Glória a Deus. Meu Deus, que tensão. Glória a Deus. Agora você vai virar para o irmão que está do seu lado e vai fazer assim, um sorriso forçado Colgate para ele. Tira a máscara, gente, tira a máscara aí, sorri e manda um coronavírus nele. Meus irmãos, vai aí, manda esse, não, tem que cortar essa parte, viu? Não pode pôr essa parte lá não, que tira a máscara. O pastor mandando tirar a máscara, leva multa, hein? Tá ao vivo? Tá ao vivo? Meu Deus, hein? Não, vamos tirar a máscara mesmo, vamos levar a multa. Glória a Deus. Glória ao Senhor. Não, agora vira a câmera para lá, gente, e mostra para os vereadores, mostra para os prefeitos que está todo mundo com máscara lá. Está todo mundo lindo com máscara lá. Não tem nem jeito de sorrir Colgate por irmão. Não é verdade? Você pode descontrair, gente. Não, relaxa, solta essa tensão. Meu Deus, os irmãos vêm para a igreja e vêm igual um gelo. Durinho, custa sentar na cadeira, de tão duro. Não é verdade? Quero ver os irmãos descontrair, né, Lucas? Amém aí, glória a Deus, dão glória. Agora eu vou falar um negócio aqui. Diz a Bíblia que cada glória a Deus que você der dentro dessa igreja hoje é uma bênção que você vai receber em 2020. Glória a Deus. Uma bênção, 2, 3. Não é possível que aquela ali é o que eu estou pensando. Gente do céu, olha lá, meu Deus do céu. Olha lá, já é a bênção que eu recebi. Olha lá, gente, ali do lado ali, de trás das taças ali, gente, ó, glória a Deus. Ó. Não é possível que eu estou vendo um negócio desse. Glória a Deus, meu Deus do céu. Dá glória aí, gente. Aleluias. Vamos quebrar o gelo dessa igreja. Vamos quebrar essa potestade. Meu Pai, no nome do Senhor Jesus. Aleluias. Aleluias. Meus irmãos, nós sabemos que tem anjos aqui. A gente já sorriu, tirou a tensão, né? Porque receber a palavra com tensão receber a palavra com tensão não dá não. Aquela timidez. A Bíblia diz que os tímidos não herdarão o reino dos céus. Então, para tirar a timidez, eu quero que as irmãs agora dêem uma volta na igreja, fazendo assim, falando, uhul, Jesus! Glória a Deus, ninguém vai, né? Tenho certeza que ninguém vai fazer
As câmeras estão gravando, glória a Deus, né? Meu Deus, esses irmãos não entenderam ainda. Eu sou livre aqui dentro dessa igreja, gente. Vamos ser livres. Aleluia, tira essa tensão aí. Glória a Deus. Meus irmãos, glória a Deus. Pior coisa que tem é pregar e os crentes estão com queixo de concreto aí no banco. E não dá glória ao Senhor Jesus. Você sabe o que eu fiz na igreja lá do Berlândia? Eu falei assim para eles: eu vou pegar um CD, que é tecnologia velha. Vou pegar um CD que tem 500 megabytes, né? Vou pegar um CD e vou gravar uns glória a Deus repetidas vezes. Eu falei para eles: gente, se vocês ficarem calados dentro da igreja, eu vou pôr um glória a Deus mecânico dentro da igreja. Eu vou gravar um CD e vou pôr no radinho e vou deixar o culto inteiro. Glória a Deus, glória a Deus, glória a Deus. Aí os irmãos lá da igreja resolveu quebrar o CD. Diga para o seu irmão: quebra o CD. Vamos quebrar esse CD aí, vamos pisar nesse CD. Aleluias, glória ao Senhor Jesus. Gente, aqui é a igreja pentecostal, gente. Pentecostal, você dá glória a Deus. Você dá glória ao Senhor Jesus Cristo. Meu pastor, o que é pentecostal? Pentecostal é aquele crente que pega fogo. Pega fogo no culto. Pentecostal, será que é aqueles que rodam a saia? Não, não é isso não. Pentecostal é aquele que tem fogo, para que na hora que sair lá de fora a vida muda. O fogo purifica a pedra. E eu creio que nessa noite aqui o Senhor te trouxe aqui dentro para começar a foguear a pedra. Você é a pedra que Deus vai afoguear, e você pode preparar que Deus vai começar a trabalhar na tua vida. Deus vai começar a queimar tudo aquilo, a tristeza, vai começar a queimar a mornidão, porque morno Deus vomita, né? Deus vai começar a gerar aquele quentume na tua vida do Espírito Santo. Eu tenho a certeza que o desânimo, nada vai prevalecer na tua vida, porque Deus vai te incendiar hoje. Eu tenho a certeza que Deus vai te incendiar. Eu estou vendo anjo na esquerda, eu estou vendo anjo na direita, eu estou vendo anjo aqui nesse lugar. Os crentes têm que começar. Essa palavra aqui que nós lemos é uma palavra sobrenatural, porque ela fala do homem espiritual. Digo, o homem espiritual. A Bíblia está dizendo aqui que o homem natural, ele não compreende as coisas do Espírito Santo de Deus. O homem natural, ele não sabe. E a Bíblia está dizendo que nós temos dois tipos de linguagem: a linguagem celestial, diga, a linguagem celestial, e a linguagem terrena. Nós temos esses dois tipos de linguagem: a linguagem espiritual, que é a linguagem celestial, a linguagem de Deus. É tipo um idioma, e o idioma da terra, o inglês, o português, o japonês, são os idiomas que nós entendemos. Nesses dois tipos de idiomas, o idioma celestial e o idioma material, o idioma terreno, o terreno nós sabemos, o que eu estou conversando aqui, vocês sabem o que eu estou falando. Mas se eu começar a orar em línguas aqui, se eu começar a orar na língua do Espírito, no idioma do Espírito Santo, ninguém vai me entender. Meus irmãos, em Gênesis capítulo 11, vamos adiantando o assunto. Em Gênesis capítulo 11, a Bíblia diz sobre um reino que foi edificado, que se chama Babel. Babel vem da palavra bagunça, desordem. Babel vem da palavra não ficaremos juntos, porque eu não te entendo. Eu não estou entendendo a linguagem do Lucas. Se eu estiver em Babel, eu não vou entender a linguagem do pastor Daniel. E eu e o pastor Daniel
entre ele vai virar uma bagunça. Eu não vou conseguir entender o que ele está me dizendo. Nesse reino de Nimrod foi um homem poderosíssimo, um homem que foi líder poderosíssimo, que influenciou na época na construção da Torre de Babel, né? É a mesma coisa de falar a Torre da Bagunça, não é verdade? A Torre da Confusão, a Torre da Desordem. Os irmãos estão entendendo? Começou a entender? Em Gênesis a Bíblia está dizendo sobre isso, e nós vamos ler essa palavra em Gênesis. Abra sua Bíblia em Gênesis capítulo 11, versículo 1, nós vamos ler. Eu vou adiantando aqui e vou lendo, viu, meus irmãos? Diz assim: ora, em toda a terra havia apenas uma linguagem e uma só maneira de falar. Sucedeu que, partindo eles do Oriente, deram com uma planície na terra de Sinar, e habitaram ali, e disseram uns aos outros: vinde, façamos tijolos e queimemo-los bem. Os tijolos serviram-lhes de pedra, e o betume de argamassa, de cola. Disseram: vinde, edifiquemos para nós uma cidade, uma torre cujo topo chegue até os céus, e tornemos célebre o nosso nome, para que não sejamos espalhados por toda a terra. Então desceu o Senhor para ver a cidade e a torre que os filhos dos homens edificavam. E o Senhor disse: eis que o povo é um, e todos, eu estou no versículo 6, meus irmãos, e todos têm a mesma linguagem. Isto é apenas o começo. Agora não haverá restrição para tudo que intentam fazer. Vinde, desçamos e confundamos ali a sua linguagem, para que não entenda a sua linguagem do outro. Destarte, o Senhor os dispersou dali pela superfície da terra, e cessaram de edificar a cidade. Chamou-se-lhe por isso o nome Babel, porque ali confundiu o Senhor a linguagem de toda a terra, e dali o Senhor os dispersou por todas as superfícies dela. Meus irmãos, nós sabemos que depois do dilúvio, depois que a arca chegou em terra firme, nós sabemos disso na história bíblica. Depois que a arca chegou em terra firme, e passado uns tempos, vieram o Nimrod, que nós já dizemos que foi Babel. Depois da arca, depois de Noé, depois do dilúvio, existia somente uma linguagem. Diga, existia somente uma linguagem. Você sabia que existia somente uma linguagem? Os homens, Lucas, eram poderosíssimos, porque eles tinham o mesmo dialeto, eles tinham a mesma conversa. Sabe, Félix? Eles entendiam um ao outro, e por eles entenderem uns aos outros, eles se uniam. Então quer dizer que quando um povo, quando uma tribo fala a mesma língua, o mesmo dialeto, a tendência é vir a unidade. A unidade desses homens era incrível. A unidade deles chegou o líder pegamos, fazemos tijolos, queimemos-los e usamos o betume como argamassa. Com esses simples materiais, com esses dois simples materiais, eles chegaram até o topo dos céus, porque eles tinham a mesma fala, eles tinham a mesma linguagem. Só que nós sabemos que o propósito do coração de Nimrod e toda a sua equipe não era um propósito da parte de Deus. Nós sabemos que
esse propósito aqui, essa torre de Babel, simbolizava o projeto do diabo. Assim como Satanás, ele quer assentar acima de Deus a mesma influência que estava no coração de Satanás, foi a mesma influência que entrou no coração de Nimrod. Eles tinham a mesma linguagem, mas para fazer algo que era contrário ao coração de Deus. Esse texto nos ensina sobre o poder que tem uma tribo, um povo que fala a mesma língua. Amém, Simei? Um povo que entende o que uns aos outros estão falando. Meus irmãos, eu fico assim, já tem 7 anos, né, que Deus deu a bênção aí de ser pastor. Não é fácil. Diga para o seu irmão, vai ser pastor para você ver. Vai. Glória a Deus. Né? Hoje eu respeito mais meu pastor, o pastor Wesley. Hoje eu respeito mais o Daniel. Hoje eu respeito mais todos os líderes, porque hoje eu sei o que é ser. Por isso que eu respeito. Por isso que quando uma pessoa vem falar mal de um pastor, eu falo, não faz isso não. Quando eu era menino eu aceitava falar. Então o que acontece, meus irmãos? Voltando para esse texto, o que aconteceu no Pentecostes esse mês? Nós vamos ver agora o que aconteceu no Pentecoste. O que aconteceu em Mateus capítulo 3, versículo 11, aonde a Bíblia diz: virá aquele após mim, que não sou digno de desamarrar as sandálias dos seus pés, porque ele vos batizará com quê? Com fogo. Diga para o seu irmão, Deus vai te batizar com fogo. Epa, né? Essas coisas eu não estou acostumado com fogo. Gente, coisa que você mais precisa é do fogo do Espírito Santo. Você sabe o que o fogo do Espírito Santo faz? O fogo do Senhor purifica. O fogo do Senhor trata. O fogo do Senhor lapida o crente. Enquanto não tiver fogo, não tiver o batismo do Espírito Santo, ele não vai ser lapidado. Ele vai continuar com as mesmas práticas, ele vai continuar com as mesmas obras, porque ele não tem o fogo. Depois do batismo nas águas, a coisa primordial que o crente precisa é do batismo no fogo do Espírito Santo. Porque se ele não for batizado no Espírito Santo, ele não vai ser lapidado. E se ele não for lapidado, como que ele vai entrar no céu sem estar lapidado? Em Marcos capítulo 16, a Bíblia diz que aquele que crer e for batizado será salvo, mas o que não crer será condenado. Então Deus condena? Não, é porque existem pessoas que não se adaptam com o fogo do Espírito Santo. Elas não querem o fogo do Espírito Santo. Pastor, o fogo do Espírito Santo vai ficar rodando, é ficar dando voadora, sabe, ficar plantando bananeira. Não, o fogo do Espírito Santo é mudança. Mudança no caráter, mudança de vida, mudança de atitude. Muitas das vezes, pastor, eu não oro em línguas. Não tem problema. Você sabia que o crente pode orar em línguas até calado? Você sabia? Porque o Espírito Santo não precisa de sua boca. O Espírito Santo não precisa de sua língua para orar. Ele ora dentro de você, no seu interno. Ele ora dentro de você, falando por você, gemendo pelas suas dificuldades, gemendo por todas as suas fraquezas. O Espírito Santo não precisa de nós. O Espírito Santo, se você der lugar para ele, ele intercede dentro de você com gemidos inexprimíveis. Inexprimíveis. Nós já sabemos disso. E o que tem a ver isso com Nimrod? Pastor, o batismo do Espírito Santo, você leu Nimrod, parece que está uma bagunça na minha cabeça. Não é uma bagunça. Aqui em Gênesis está falando de linguagem.
E todos os versículos que citei aqui também fala de linguagem, fala de língua espiritual. Uma linguagem espiritual. Meus irmãos, o que aconteceu com esse povo aqui em Nimrod? Aqui em Gênesis capítulo 11, o que aconteceu com eles? Eles estavam unidos e de uma hora para outra Deus falou: essa obra não é minha, deixa eu confundir eles e eles vão começar a lutar uns contra os outros. Eles vão começar a derrubar, eles mesmos vão derrubar essa obra, porque eles não vão falar a mesma linguagem. Eles vão derrubar essa obra eles mesmos. E foi o que Deus fez. E foi aonde saíram as línguas, e aonde foram saindo os tipos de pensamentos. Eles não pensavam juntos mais, eles pensavam de uma forma separada. Eles desuniram aqui nesse lugar. E o que significa isso? Que a língua do céu, ela não confunde. A língua da terra gera guerras, gera interesses, gera inveja, gera discussão, gera discórdia. Um pensa de um jeito, o outro pensa de outro. A língua da terra se transformou em uma guerra de pessoas. E o porquê que o Senhor Jesus, em Mateus 3, versículo 11, disse que nos batizaria com fogo? Porque ele quis trazer a solução para a nossa unidade. O Senhor Jesus, Ele trouxe as línguas espirituais para que eu e você viéssemos entender Deus. E se nós juntos entendermos o que Deus quer, nós vamos trabalhar junto, nós vamos fazer juntos, e nós não seremos como esse povo que falava uma língua terrena, mas nessa língua terrena foi a causa de toda a confusão. A língua terrena, ela traz confusão. A língua de Deus, ela traz unidade. Sabe o que vai acontecer quando Jesus voltar? A trompeta vai soar. E só os cristãos que souberem o idioma do céu é que vão ouvir a trombeta tocar. E aqueles que ouvirem a trombeta tocar vão ser arrebatados com Cristo. Isso pode ser um segundo, desse segundo para frente. Você pode estar aí na sua casa, de repente você está lá na sua casa comendo a pizza, Jesus volta. Mas lá você comendo a pizza, você vai ter que ter ouvido para entender a trombeta de Deus tocar. Porque se você sabe o dialeto do céu, você vai ouvir e você vai entender. Se eu estou falando aqui em português com você, você está me entendendo. E você vai, se eu der uma ordem, você vai executar. E quando você sabe o idioma do céu, Deus vai dar a ordem, você vai escutar e você vai executar. Por que nós temos dentro da igreja vários cristãos que não saem do lugar? Porque não estão entendendo o que Deus está falando. Mas pastor, não é fácil entender o que Deus está falando? Diga não. Não. Porque se fosse fácil, gente, todo mundo era convertido. Todo mundo parava de fazer burrada. Todo mundo parava de odiar uns aos outros. Todo mundo perdoava uns aos outros. Deus é um Deus que tem a sua linguagem. E se você escutar a linguagem de Deus e entender o que fala aqui em Coríntios capítulo 1, versículo 2, nós vamos começar a entender o porquê que estamos lendo esses textos. Em Coríntios capítulo 2, versículo 14, a Bíblia diz que o homem natural, ele não entende as coisas do Espírito Santo. Mas pastor, você está falando que eu não estou ouvindo a voz de Deus? A prova de que estamos ouvindo a voz de Deus é os fatos, é aquilo que está sendo executado.
Se você não está executando aquilo que Deus está falando para você, está te ordenando, então significa que você não entendeu. O idioma de Deus, quando Deus fala, aquilo que Ele fala deve ser executado. Se o cristão está parado, se o cristão não está fazendo aquilo que Deus mandou, então significa que a pessoa não entendeu. Tem uma pessoa que eu não vou citar o nome, direto eu falo para ela, sabe, Lucas? Eu falo para ela assim, Mateus capítulo 5, versículo 44 ao 48. Depois eu encontro com ela, falo Mateus capítulo 5, versículo do 44 ao 48. Aí depois eu encontro com ela de novo, eu falo de novo, Mateus 5, do 44 ao 48. A pessoa não entende, a pessoa não executa aquilo que está sendo falado. Isso é a paralisia espiritual da pessoa não entender aquilo que Deus está falando. Para você executar aquilo que Deus está falando, você sabia que você precisa da vitamina PFE? A vitamina, eu descobri essa vitamina hoje, sabe? A vitamina PFE, não é um partido não, viu? PFE. Diga, vitamina PFE. Esse pastor está doido, pode falar. Vitamina PFE. Sabe qual vitamina é essa? Pai, Filho e Espírito Santo. Para o crente começar a executar a ordem de Deus, ele precisa da vitamina. Quando o crente fala línguas, quando o crente fala o idioma de Deus, porque em 1 Coríntios 14 a Bíblia diz: segui o amor e procurai com zelo os dons espirituais, mas principalmente que profetizeis. Porque aquele que fala em línguas não fala aos homens, mas sim a Deus, porque ninguém o entende. Se eu começar a falar em línguas, vocês não vão me entender, mas eu estou falando no idioma de Deus. Esse idioma veio para construir a nossa vida com os nossos irmãos. Quantas das vezes nós falamos uns com os outros no idioma terreno, de repente já está saindo é pancadaria. O crente não entende o pastor, o que o pastor está falando, de repente já está saindo da igreja. De repente o líder, de repente não está entendendo o que o pastor está falando, o que o outro, o líder, o diácono já não entende o outro. Por quê? Porque nós temos que restaurar o idioma de Deus dentro da igreja. Porque o idioma de Deus vai fazer nós entendermos uns aos outros para construirmos a nossa edificação. Mas essa edificação não é de parede, essa edificação é de escada, igual a escada de Jacó. Degrau após degrau nós chegaremos ao trono de Deus, não para sermos maiores do que Deus, mas para nós adorarmos o Senhor nos pés dele. É para isso que nós estamos edificando, é para isso que nós queremos falar na língua celestial, para que não ser como Nimrod, de chegar e fazer algo maior do que Deus, mas chegar, edificar uma obra para chegar nos pés dele e somente adorá-lo, somente fazer aquilo que ele manda, somente entender aquilo que Deus está falando. Meus irmãos, olha o que várias línguas ocasionou no reino de Nimrod. Pastor, então eu não tenho que conversar mais na igreja? Tem que falar só em línguas? Não, não é isso. Mas os crentes, eles têm adormecido o idioma do céu. Quantos minutos e horas você ora todos os dias no idioma do céu? Porque quando nós oramos em línguas, pastor, parece que é pesado isso aí que você está falando. Não, crente precisa disso. Estou chegando agora na igreja. Você precisa do batismo do Espírito Santo na sua vida. Meus irmãos, batismo no Espírito Santo é coisas, rudimentos, não é verdade, pastor? É coisa do início. É coisa do início da sua fé. É início de fé.
Se você está iniciando na sua fé, se você quer crescer na sua fé, você deve aprender com o Espírito Santo a orar em mistérios. Porque quando você começar a orar em mistérios, se você olhar para a lua, ela vai estar diferente. Se você olhar para sua mãe, ela vai estar diferente. Se você olhar para sua esposa, ela vai estar diferente. Porque o Espírito Santo vai ensinar você a amar as pessoas. O Espírito Santo vai levar você a um outro nível. Quem aqui dentro desta igreja está preparado para ir para o próximo nível? O próximo nível. Nós temos que ir para o próximo nível. Nós não podemos ficar só no banco da igreja. Nós temos que ser cristãos que tem fogo. Fogo. Quem aqui deseja o fogo do Espírito Santo, dê um glória. Quem aqui quer ser cheio do Espírito Santo, dê um glória. Não existe coisa melhor nessa vida do que ser cheio do Espírito Santo. Você pode ganhar o salário que for, você pode ter o casamento que for, você pode ter a profissão que for, você pode ser conhecido do jeito que for, mas se dentro de você morar lá dentro o vazio, a falta de Deus, a ausência da arca, a ausência daquele que te criou, se dentro do seu coração estiver faltando a arca do Espírito Santo, o mover, as lâmpadas do candelabro, as 7 lâmpadas do avivamento, que é a fortaleza, que é o Espírito do Senhor, que é o temor do Senhor. Dentro de vocês tem que estar queimando o temor do Senhor. Dentro de você tem que estar queimando a fortaleza de Deus. Dentro de você tem que estar queimando a esperança. Você tem que ter esperança, minha irmã. Dentro de você tem que morar a esperança de que Deus vai fazer na tua vida. Satanás, ele quer implantar dentro de você que não vai acontecer. Mas se na vida do crente não tiver fogo, tudo dentro de você vai morrer. Tudo dentro de você vai ter ausência de Deus. E na vida de cristão que tem ausência de Deus, tudo morre. Esse tudo que eu estou falando, vou falar uma coisa aqui, Silvio. A alegria da salvação está dentro de você. Só. Você sabia que basta? Você sabia que basta só a alegria da salvação? Salmo 51. Davi falou depois de ter errado: não tire de mim a alegria da salvação. Tem cristão que não é alegre mais por ser salvo. É falta de fogo, gente. O fogo gera alegria. O fogo gera avivamento. O fogo queima um desejo dentro de você que você não vê a hora de sair 6 horas da tarde do seu trabalho para você ir para sua casa orar. O fogo, Simei, é algo que não tem explicação. Esses dias para trás eu estava lá em casa, eu não vi a hora de ir para o monte. Quando eu cheguei no monte, Lucas, tudo ficou mais belo para mim. Porque eu cheguei lá, porque eu estava buscando o fogo, porque eu estava buscando a presença do Pai. E isso dentro de mim gerava o entendimento do que Deus quer. A língua de Deus não é da maneira da língua terrena. A língua terrena tem um delayzinho até chegar em você, um delay, né? Eu falo, tem um delay até chegar a você e você entende. Mas na língua de Deus não. Quando Deus fala,
Ele só comunica com seu espírito. Ah, mas pastor, Deus comunica com a minha alma. Não, diga não. Ah, mas aquele arrepiaço que eu senti era Deus. E se o dia que você não sentiu o arrepiaço, será que você vai crer que Deus está com você? Deus, quando Ele fala, somente se o seu espírito estiver vivo, você vai conseguir entender o que Deus está falando. Se o seu espírito estiver morto, se você tem 3 semanas que você não fala com Deus, e Ele estiver morto, você não vai entender nada da pregação. Você vai vir em 200 milhões de cultos, e você não vai digerir, você não vai aproveitar aquilo que Deus está falando, porque o seu entendimento não vai estar apto para receber a glória de Deus. Meus irmãos, aquilo que Deus fala é loucura. Entendeu, Lucas? Tudo que Deus fala, Lucas, tem 2 Lucas aqui hoje. Estou pegando o pé de vocês hoje, estou falando Lucas, né? Meus irmãos, tudo que Deus fala é loucura. Se Deus falar para minha esposa, vai lá e abre o mar vermelho. Se Deus falar, Félix, vai lá no hospital do câncer e ora. Se Deus falar para Tássia, pega lá aquela limonzinha que você tem, dá lá no abrigo. Se Deus falar para mim aqui, fica 40 dias de jejum, será que a minha carne vai entender isso? Hein, pastor Daniel? Será que a minha carne vai entender para mim ficar 40 dias de jejum? Deus não fala na sua carne. Sabe o que Deus faz com a sua carne? Capítulo 2, versículo 28. Naqueles dias derramarei do meu espírito sobre toda a carne. Derramarei do meu espírito sobre toda a carne. Única coisa, o único relacionamento que Deus tem com a carne nesse meio é bater nela. Deus vai vir, Lucas, e bater na sua carne. Deus vai começar a vir com o Espírito Santo e bater nela, sacrificar ela, bater nela até que ela se converta. Só isso. O único relacionamento que Deus tem com a nossa carne é esse: bater nela, esmagar ela, crucificar ela, fazer com que ela obedeça. E quando a carne obedece, o Espírito fica mais forte, e aí você vai começar a receber visões de Deus. Você vai começar, como Ezequiel, a receber uma visão tão grande, uma fé tão grande, que aquele vale de ossos secos que está lá dentro da sua casa, você vai ter fé para mandar viver esses ossos. Você vai mandar e esses ossos vão viver, porque Deus não está falando mais no nível da sua carne. Deus está falando no nível do Espírito. Porque Deus é Espírito. Deus é Espírito. Importa que os seus adoradores o adoram em espírito e em verdade. Será que Jesus falou assim? Que importa que os adoradores de Deus adorem em carne e em carne. Não é na carne. Na carne você não vai entender Deus. Na carne você não vai entender o dialeto de Deus. Na carne você não vai entender a voz de Deus. Que Deus está falando para você renovar sua aliança, para você fazer um novo propósito, um novo projeto com Deus. Meus irmãos, o ano não acabou. Essa língua terrena, ela só traz desejos terrenos. Mas quando a língua de Deus brotar dentro do seu interior, o que Jesus disse? Que aquele que crê em mim, como diz as Escrituras, fluirão do
do vosso interior rios de águas vivas. Quando dentro do crente começa a fluir rios de águas vivas, os cadernos não vão dar para você. Você vai começar a escrever igual João do Apocalipse. Deus mandou assim: João, escreve tudo que eu te falar. Os cadernos não vão dar para você. Você vai começar a escrever tudo o que Deus quer que você fala. Você vai começar a escrever: não Deus, não, eu não preparo nada não antes de eu ir pregar. Não, escreve aquilo que Deus quer que você escreva. E chega no culto e fala para todo mundo. Eu tenho a certeza de tudo aquilo que Deus te mostrou. Se você escrever, se você chegar no culto e falar, vai gerar um fruto. Escreva. Pastor Wesley escreve, nunca vi. Gosta de caderno lá, né? Escreve até nas paredes da casa lá. Entendi, viu? Entendi a visão. Eu entendi por que ele escreve. Meus irmãos, a linguagem do céu é diferente da terrena. A linguagem do céu, quando o crente entende ela, é o momento que ele está em execução. É o momento que ele está na prática. Ele começa a praticar. É aqueles cristãos que desenvolve, que pratica, que está na atividade de Deus, que está na movimentação do Espírito. Quando o crente não entende, ele até escuta no culto, mas se ele não tiver o Espírito vivo dentro dele para entender o que Deus está falando, ele vai ficar morto. Não vai ter a vitamina PEF. A vitamina PFE é o que faz você desenvolver. Se chama unção de Deus. Quem aqui quer a unção de Deus? Meus irmãos, aquilo que faz você desenvolver, aquilo que faz você fazer a obra. Meus irmãos, fazer a obra não é fácil não. É poucas as pessoas que querem fazer a obra de Deus.